Então, boa noite a todos vocês, pessoal que está em casa. É um desafio poder falar sobre igrejas saudáveis como comunidade de santificação. Primeira questão que eu queria fazer, trazer aqui para nós, é procurar contextualizar qual é a nossa época hoje. Quando a gente fala da igreja como corpo de Cristo, igreja como instituição, igreja como denominação, igreja como povo de Deus, ela tem a sua... essa igreja está inserida numa época, está inserida num momento histórico, que alguns vão chamar de pós-modernidade ou hipermodernidade. E essa igreja faz parte da cultura dessa sociedade pós-moderna, faz parte comunga com seus valores, com seus princípios. As pessoas que adentram essa igreja, aqueles que se convertem nessa igreja, trazem consigo esse modo de pensar, modo de viver, a própria cultura. Então, um dos aspectos, uma das características dessa sociedade é o individualismo, né? Então, é a pessoa voltada para si mesma, o egocentrismo. E essa pessoa pode estar na igreja, mas ela é egocêntrica. E porque ela é egocêntrica, a ideia de comunidade, a ideia de fazer parte de um grupo, pode ser muito difícil para essa pessoa. É um desafio para essa pessoa, até que ela vai ter que aprender a viver em comunidade, uma vez que ela tem essa vivência, esses valores do individualismo. Mas também essa sociedade ela é hedonista, uma sociedade que busca o prazer pelo prazer. E uma sociedade onde as pessoas são focadas no prazer, parece que o sentimento é mais importante. Então, se você fazer uma adição então do individualismo com o prazer, então, na verdade, a pessoa está em busca de prazeres para si mesmo. E quando a gente tem essa temática da santificação, a santificação aponta para as minhas imperfeições, aponta para as minhas debilidades morais, os meus segredos que as pessoas não podem saber. E numa comunidade, as pessoas vão saber quem sou eu. Então, às vezes, distanciar-se das pessoas, mesmo vivendo com as pessoas, é um jeito mais seguro de manter a minha fé, mas talvez uma fé capenga, uma fé mutilada, porque eu não posso ficar isolado da comunidade, mesmo estando ela nessa comunidade. Então, nós estamos talvez até criando comunidades, igrejas, onde, foi citado aqui números, onde, esse seria um outro aspecto da sociedade pós-moderna, é quando essa sociedade pós-moderna ela é pragmática. O resultado é mais importante do que o processo, né? Então, se o resultado é mais importante que o processo, então também é verdade que a forma vale mais que o conteúdo. Então, a pessoa pode tocar muito bem na igreja, mas não tem vida com Deus. Mas toca bem. Toca bem, então deixa. É uma comunidade onde vale saber mais do que viver. Então, a pessoa pode acumular muito conhecimento, mas que isso esteja distanciado da vida. Por outro lado, como é que nós atraímos as pessoas para a comunidade? Então, nós criamos comunidade ao gosto do cliente, ao gosto de quem faz parte dessa comunidade, onde talvez certas verdades que foram ditas aqui doem. Então, como dói não se coaduna com as minhas buscas, melhor ir embora, melhor procurar outra turma, melhor procurar um lugar onde talvez a pregação, esse ensino centralizado em Cristo e não antropocêntrico, quando o homem é o centro, não faz sentido. Melhor ir numa comunidade onde a pregação é voltada para mim. Então, o culto tem que ser montado para agradar o cliente. Então, esse cliente que chega, que tanto o pregador, a mensagem, como o louvor, como o adorno da igreja, é para satisfazer esse cliente. Então, esses números podem não ser saudáveis, porque quantidade pode não ser
qualidade, já dizia a filosofia. Então, é nesse contexto que nós estamos falando da comunidade, igreja, como comunidade saudável, mas focada na santificação. E alguns textos vão me ajudar para a gente olhar quais são os fundamentos bíblicos, então, para a gente falar dessa santificação comunitária. Primeira coisa é a gente olhar para a fé, que a fé cristã é de natureza comunitária. A fé cristã não é de natureza isolada, é comunitária. Quando a gente olha para esse texto, quando Pedro diz, vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, não indivíduo. Eu queria que você se atentasse a essa expressão, povo e não indivíduo. Povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que não os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Alguém disse que a igreja não é nossa. Nós a encontramos e, graças a Deus, vamos deixar ela. A igreja é de Cristo. Inclusive, um dos irmãos aqui foi questionado qual é a sua igreja. Isso é comum a gente falar. Eu mesmo falo, a minha igreja. Mas a gente sabe que quem usou o pronome possessivo foi Jesus. Edificarei a minha igreja. Então, a igreja não é nossa, é de Cristo. Mas fazemos parte dela, e então nós usamos a expressão nossa igreja. Se ela é nossa igreja, então eu faço parte dela. E se eu faço parte dela, eu tenho que viver a vida comunitária da igreja. Primeira coisa, então, que a gente enxerga aqui é que a fé cristã é de natureza comunitária, porque a identidade da igreja está em Cristo. Cristo que chamou essa igreja. Cristo que está a edificar essa igreja. Cristo que é aquele que chama, aquele que edifica essa igreja. Interessante, quando a gente olha no Velho Testamento, alguns podem achar que Deus ao chamar Abraão, Deus está criando um povo. Outros povos, outras nações já existiam. Israel ainda não existia. Mas Deus vai chamar um homem e desse homem fazer uma grande nação, dessa nação fazer um povo. No Novo Testamento, Pedro está dizendo que nós, a igreja, o povo de Deus, é a comunidade daqueles que foram chamados, que foram escolhidos. Então, a identidade da igreja está em Cristo. Então, a fé cristã ela não pode estar isolada. E esse é um desafio para quem adentra essa igreja com uma cultura, com valores egocêntricos e individualistas. Porque fazer parte da igreja é você abraçar essa igreja, acolher essa igreja, é você fazer parte da sua identidade. Então, aí faz sentido dizer nossa igreja. Dizer nossa igreja, dizer minha igreja, porque eu faço parte dessa igreja. A sua identidade, a minha fé não está isolada da comunidade. E aí seria um atentado, então, para os famosos desigrejados, que talvez, por alguma motivação, acharam que é melhor se afastar da igreja do que fazer parte dela. Alguém pode ser igreja sozinho? Não. Nós só somos igreja quando estamos com os outros, quando nós nos ajuntamos. E a palavra de Deus aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24, 25, há uma observação de não deixarmos de nos congregar com os outros, fazer parte da congregação. E congregar-se necessariamente quando a gente fala de estar no domingo na igreja, estar no domingo no culto, mas participar da vida comunitária. Essa vida comunitária que acontece durante a semana, que não é apenas aquelas 2 horas que a gente tem no domingo na igreja, mas essa comunidade que se reúne, talvez nos grupos, nas casas, essa comunidade que se encontra, talvez para tomar um café, essa comunidade que se encontra, talvez para um almoço, essa comunidade que se importa um com o outro para suprir as necessidades do outro, para orar uns pelos outros, observando então os mandamentos recíprocos. É ali onde acontece essa fé comunitária, onde nós vivemos essa nossa identidade de fé comunitária. Então tem alguns imperativos. Se a fé comunitária ela não é isolada, então aí tem alguns imperativos para que essa comunidade
de fé, então, essa fé que é comunitária, essa comunidade de fé, ela possa exercer a sua fé. Então, a primeira expressão que a Bíblia nos orienta, né, é essa expressão de exortação ou admoestação. Quando o texto diz, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Numa sociedade hedonista, numa sociedade pragmática, primeiro eu vou falar da sociedade individualista. Numa sociedade individualista, talvez a admoestação, a exortação é o desafio para essa própria igreja. Alguém que está em falta, alguém que demonstra imperfeições morais na sua conduta, no seu caráter, de repente, ser exortado, ser admoestado é um desafio. É um desafio para quem vai exortar, como também para quem vai receber essa exortação. E aqui, quero ressaltar o que já foi dito aqui, uma igreja edificada nas Escrituras, onde Cristo é o centro, há essa possibilidade, sim. Há essa possibilidade porque a palavra de Deus ela vai produzir transformação de vida, vai produzir humildade para que a pessoa escute, para que a pessoa aprenda, para que a pessoa caminhe com os outros. Mas, ao mesmo tempo, a exortação ela pode ser precipitada. Precipitada por quê? Porque a régua que às vezes é usada para exortar é a régua que tem a ver com a minha conduta, a minha vida, a maneira como eu já vivi a minha fé. Alguém disse que nós usamos, os que estão mais tempo na igreja, tendem a usar a régua da sua própria caminhada de fé, do seu tempo de fé, para medir um recém-convertido, exigindo dele mudança radical, que talvez para essa pessoa levou tempo para a pessoa mudar. Se de um lado é preciso humildade para aceitar a exortação, também é preciso a paciência quando exortamos o outro, porque entendemos que leva tempo, às vezes, para a pessoa mudar. E é nesse sentido que, às vezes, ao usar a nossa régua para medir a espiritualidade dos outros, ou medir a santificação dos outros, nós podemos não só interromper esse processo de santificação nos outros, mas forjar mudanças que são meramente formalistas, onde eu demonstro uma atitude de mudança exterior, mas no meu interior não houve uma mudança. E eu quero usar o Paul Hiebert. Paul Hiebert usa a expressão de que na igreja nós muitas vezes olhamos para uma pessoa que tem um estereotipo de cristão. Ele canta, ora, tem um modo de se vestir que parece cristão, e nós dissemos, este aí é convertido, quando na verdade pode não ser. E em outro momento, talvez nós nos enganamos quando alguém prega, como eu faço agora. Como ele prega, conhece as Escrituras, esta pessoa é um santo homem de Deus, quando, na verdade, pode não ser. E aí vem depois alguns escândalos, e aí nós ficamos assustados, porque como pode uma pessoa que prega, uma pessoa que ensina, e essa pessoa, na verdade, tinha uma vida dúbia? Paul Hiebert, ele diz que nós olhamos para alguém, como alguém convertido, quando houve uma mudança de cosmovisão. E essa cosmovisão é resultado de uma mudança de vida, que é a palavra de Deus que moldou essa vida, moldou esse coração. Onde a leitura que a pessoa faz do mundo, da vida e de si mesmo, é a leitura a partir das Escrituras, a partir de Cristo. Cristo é o centro da sua vida. Então, ali a gente pode ver alguém que na sua vida houve uma transformação. Então, a exortação é o desafio hoje para essa comunidade de fé, porque ela tem que lidar com o individualismo, mas também lidar com a paciência de dar tempo ao seu tempo para aquele que está chegando agora na comunidade. Então, olha para mim, né, Rogério? Está querendo que eu... Tá certo. A segunda questão é confessar. O outro imperativo é de confessar.
Diz a palavra confessar, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Algumas versões dizem que ela é, como é que diz as outras versões? Ela pode muito nos seus efeitos. Confessar. A confissão, ela exige abrir o seu coração. Alguém disse que a igreja protestante, em algum momento da história, a história da reforma protestante, ela jogou fora a criança junto com a água. Na Idade Média, quando as pessoas não tinham os banheiros como nós temos hoje, alguém disse que as pessoas tomavam banho numa bacia. Então, o responsável pela casa, o dono da casa, tomava banho primeiro nessa bacia. E depois a esposa, e aí depois o filho. E essa água vai tendo cores diferentes. E aí, então, as famílias que tinham empregados disseram, olha, agora dê banho à criança. Só que, antes de jogar fora a água, tire primeiro a criança da água, justamente para não jogar a criança junto com a água. E, então, alguém diz o seguinte, quando nós entendemos que na reforma protestante, o sacerdócio universal de todo crente, a ideia de que nós podemos chegar a Deus em oração, não precisamos de um sacerdote, de um intermediário, roubou da igreja protestante essa prática da confissão, essa prática de procurar alguém e expor as suas imperfeições como ser humano. Nós nos entendemos, entre aspas, como santos, mas não enxergamos as nossas vulnerabilidades. E é nessa ideia de que nós somos santos, sim, somos santos, mas somos santos em busca de perfeição em Deus, em Jesus Cristo. Então, o que acontece muitas vezes? É o desafio que eu e você temos de encontrar pessoas com as quais nós podemos abrir o nosso coração e expor as nossas vulnerabilidades sem sermos julgados. Olha só, o texto diz, não só a confissão, mas a oração de uns pelos outros para serem curados. Existem doenças emocionais, mas também doenças que são resultado das nossas próprias imperfeições, ou seja, nosso próprio pecado, que poderão ser curados através da confissão. Eu quero fazer uma conexão lógica com a fala do pastor que falou há pouco tempo, professor Godoy, quando fala sobre a resolução de conflitos. Alguns conflitos são resultado de pecados não confessados. E é na confissão que um conflito pode ser resolvido, quando há maturidade de compreender a realidade do pecado, mas também a humildade de quem está confessando. Vou terminar aqui. O terceiro imperativo é de suportar uns aos outros. O texto diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membro de um só corpo, e sejam agradecidos. Ainda, Efésios diz, sejam completamente humildes e doces, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Suportar tem a ideia de auxiliar, tem a ideia de dar suporte, alguém está precisando de suporte. E esse suporte só é possível, quando o texto diz, com amor. Não há possibilidade de suportar uma imperfeição, o pecado de alguém, a confissão de alguém, só é possível digerir a mesma quando há amor, porque o intuito não é a confissão em si, mas é a restauração de alguém que está lidando com o pecado. E esse é o desafio, de fazer essa conjunção, de auxiliar quem está em pecado, quem luta contra o pecado, e esse alguém pode ser alguém bem próximo de nós, alguém que faz parte da comunidade de fé,
que talvez em vez de expor os seus erros, o seu pecado, mas o amor é que acolhe, o amor é que cuida, o amor é que acompanha, o amor é que suporta. Já dizia o apóstolo Paulo, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E nesse suportar, nesse auxiliar, alguém caído no pecado, que nós poderemos restaurar este irmão e assim então exercer a santificação comunitária. Volto a dizer, reiterar que é um desafio ser uma comunidade aberta para acolher aquele que confessa, exortar aquele que talvez não enxerga o seu pecado e suportar aquele que uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mais vezes, continua no mesmo erro. Suportar essa pessoa. Deus abençoe.